Boa noite, shalom para todos. Como é que você está nessa noite? Você preparou o ambiente hoje para o Senhor? Como é que está a tua atmosfera hoje? O que é que você pode apresentar a Deus hoje? Às vezes nós andamos várias milhas e no fundo nós não sabemos aonde é que nós queremos chegar. Porque no fundo a maioria das pessoas, elas não sabem a missão delas, elas não sabem a origem delas, elas não sabem quem são. Nessa noite eu gostaria de perguntar se você sabe para onde você está indo, quem é você, qual é a sua missão, qual é a sua origem. Porque quando você não sabe quem é você e você não sabe a sua missão, você apenas vive, você não tem algo como um foco, você não tem algo para poder estar todo dia trabalhando para que aquilo desenvolva, para que aquilo cresça, para que você entenda que uma certa parte da missão ela já está sendo concluída e você entenda que a missão acabou. O apóstolo Paulo, ele sabia exatamente a missão dele. Durante muitos anos da vida dele, ele trabalhou, destruindo qualquer religião que ele entendia que tirava a vida de pessoas, que ele entendia que ia contra Roma. É por isso que ele tinha tanta raiva do cristianismo, porque ele tinha muito amor a Roma. Porque você foi feito para amar, você tem que entender isso. Você foi feito para amar. E se você não depositar o seu amor em Deus, você vai depositar o seu amor em coisas, em lugares ou apenas em pessoas. Se você não entender que a sua missão é amar a Deus acima de todas as coisas, você vai depositar todo o seu amor em dinheiro. Você vai depositar todo o seu amor em uma pessoa que com certeza um dia irá lhe frustrar. Mas quando o seu amor está em Deus, você vai conseguir amar pessoas, você vai conseguir amar coisas na proporção correta. Você vai conseguir amar os lugares na proporção correta, porque vai estar tudo equalizado para você dar a porção devida para cada ambiente. Para você derramar a medida, tudo em uma configuração perfeita. Eu quero que você abra a Bíblia comigo no livro de Marcos, capítulo de número 10, verso de número 49. Ontem nós estávamos no monte e Deus ele liberou uma medida para nós. Nós estávamos ontem em um tempo de alinhamento, a igreja toda estava lá. E foi dividido em grupos de 3 pessoas e Deus deu uma ordem para cada grupo. Cada pessoa que estava ali, ele orou por uma parte do corpo. Um orou pelos pés, outro pelas pernas, outro pelas mãos, outros pelos braços, outros pelo tronco. Só não precisamos orar pelo cabeça, que o cabeça é Jesus. Amém? E ontem começou algo muito forte. Uma chave começou a ser virada hoje, ontem. E eu falei que ela terminaria de ser virada hoje. E o interessante é que no reino, a Bíblia diz que quem está dentro dele, todos no final recebem igual. E Jesus ele conta a ilustração sobre um homem que tinha um campo e tinha muitos trabalhadores ali. E no final da colheita, alguns chegaram para trabalhar também. E ali terminaram o serviço e a Bíblia diz que o Senhor deu o salário igual a todos. E alguns não acharam legal porque eles acharam que fizeram mais. Entenda, não é sobre você receber pelo trabalho, mas é sobre o processo do trabalho. O que você recebeu durante aquele processo, que você ganhou da parte de Deus, a revelação, a intimidade. Porque o reino de Deus ele é acessado por códigos. O reino de Deus ele é acessado por atmosfera, aquilo que nós conseguimos entrar. Quando nós conseguimos entrar no ambiente certo, nós temos que entender a atmosfera que está liberada. E hoje cedo o Senhor falou sobre a atmosfera de cura e eu liberei no grupo da igreja. E a atmosfera que está aqui hoje é a atmosfera de cura. Atmosfera de cura física, atmosfera de cura na alma. Deus vai curar a alma de algumas pessoas aqui nessa noite. Vai ter um realinhamento. Tem um sofrimento que você carrega que ele é desnecessário. Você não precisa. Só precisa ser equalizado para você entender. Porque existe o sofrimento certo. Existe um sofrimento certo, mas é pela causa de Cristo.
A Bíblia diz: se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Porque para mim tenho por certo que o sofrimento do tempo presente não pode ser comparado com a glória que há de ser revelada em nós. Ou seja, existe um sofrimento, mas também existe o tempo de alegria. Amém? O choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem logo pela manhã. Amém? Quem achou aí, dá uma glória a Deus bem forte. Marcos 10, verso 49. Foi então que Jesus parou e pediu: chamai-o. E assim foram chamar o cego. Ânimo, homem, levanta-te, ele te chama. Pode colocar sua Bíblia no seu assento. Você entende quando Jesus ele manda chamar? O Senhor ele está chamando algumas pessoas essa noite. Ele te conduziu até aqui hoje. Você acha que foi apenas uma vontade que você estava de cultuar hoje? Não. Ele marcou esse dia na agenda dele. Vejo anjos ministradores com você aqui nesse ambiente. Sim, tem anjos ministradores de cura aqui nessa noite. O Senhor Jesus ele manda, a Bíblia diz que ele dá ordem aos anjos. 91 de Salmos, ele dá ordem aos anjos a nosso respeito. Esses anjos ele desce, ele vem com a porção, uma medida exata para nós. Isso faz com que nós possamos romper, isso faz com que nós possamos avançar, isso faz com que nós possamos caminhar e acessar esses ambientes quando nós entendemos e nós podemos liberar. Já vou pedir que você ore, senão eu vou pregar com você em pé aqui a noite toda. Fecha seus olhos, você que pode. Por que fechar os olhos? Para você anular o ambiente, você entrar em sincronização com o reino de Deus. Elohim, e te dá o louvor que é devido. Estamos nós aqui só para te adorar, só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós. Meu Deus, esvazia ele, esvazia ela nessa noite, Pai. Tira toda a preocupação, tira todo o medo, tira todo espírito de ansiedade, arranca todo espírito da alma dela de ansiedade, todo espírito de depressão dele. Esvazia nesse momento, Senhor, para que eles possam receber, Pai, da tua porção, para que eles possam, Senhor, acessar a tua atmosfera, Pai. Em nome de Jesus, amém. Ramachu ide canchoro lobra labas. Robla hamba canchoro lobra labas. Você não acessa os códigos, você não acessa a atmosfera com palavras, não. Você acessa a atmosfera com incenso. Deus está liberando uma medida aqui exata. Como você acessar esses códigos, como você adentrar dentro dessa atmosfera. Quando nós paramos para olhar o todo, quando nós olhamos uma multidão, a Bíblia diz que Jesus ele vinha caminhando e a multidão estava juntamente com ele. E à beira do caminho tinha um homem, um cego que não tem nem nome. A Bíblia chama ele de Bartimeu. A palavra Bar significa filho.
E Timeu é o nome do pai dele, Bartimeu, filho de Timeu. Ele estava à beira da estrada. E a Bíblia diz que ele parou Jesus no meio daquela multidão. A Bíblia fala outrora de uma mulher que uma multidão também estava juntamente com ele, e ela consegue tocar a orla do vestido de Jesus, e ela para Jesus no meio daquela multidão. E outra vez alguém consegue parar Jesus, concretizando um milagre messiânico, um milagre que revelava a identidade de Cristo, a identidade de Jesus, a identidade do Filho de Deus vivo, do Filho do Deus vivo que desceu do céu. E quando aquele cego ele consegue acessar aquela atmosfera, e ele dá um grito que paralisa tudo quando ele diz: Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. A Bíblia diz que... vamos lá, igreja, vamos lá. A Bíblia diz que quando Davi ele quis fazer um templo, Deus não permitiu, porque a mão dele era impura. A mão dele foi de que matou vários homens. A mão dele era de um homem de guerra. E Deus diz que a partir do filho dele, que Deus deu um reinado de paz para Salomão. Se você está vivendo um tempo de paz, é um tempo de construção, entenda isso. Se você está ausente de guerra esses dias, você está vivendo um tempo de construção. Você tem que estar construindo no reino, você tem que estar depositando no reino. E quando eu falo de depositar, por favor, não se neutralize a dinheiro, não pare em dinheiro, não pare em valores. Nós construímos com os nossos joelhos, construímos fazendo e construímos também investindo. Por favor, não fique apenas no investimento. Quando eu falo em depositar, não ligue tudo a dinheiro, porque tudo aquilo que você mais pensa durante o dia, esse é o seu Senhor. Se você só pensa em dinheiro, esse é o seu Senhor. Então Deus permite um tempo de paz para Salomão poder fazer um templo. E o templo não podia ser de barro, porque no barro há muita impureza, no barro há muita sujeira. Então Deus manda fazer um templo. Nós vamos chegar lá daqui a pouco. Vamos sim. Mas não ia ser pela mão de Davi. Mas no segundo livro de Reis, a Bíblia diz no capítulo 7 que o filho de Davi reinaria eternamente. E quem é o filho de Davi? Quem é o filho de Davi? É Yeshua, é Jesus. E Bartimeu, ele grita dizendo bem assim: Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. Ele consegue enxergar o Jesus da eternidade. Ele consegue enxergar o Jesus da promessa. Ele consegue enxergar, mas sabe o que é mais interessante? É que Bartimeu, ele não enxergava com os olhos físicos, mas ele tinha acessado a atmosfera espiritual, e ele estava vendo que os outros não estavam conseguindo ver. E é por isso que ele acessou o código. É por isso que ele dá aquela paralisada em Jesus para toda aquela multidão, e ele manda silenciar. Ele manda que todos se calem. E ele manda que chame Bartimeu. E ali ele começa a fazer um milagre. E por que hoje não tem mais tantos milagres? Porque hoje os cegos entram e saem de dentro do templo sem milagres. Porque hoje os cadeirantes entram e saem de dentro do templo e não há milagres. Porque os milagres são tão esporádicos. Uma hora acontece, outra hora não, como se só aconteceu naquele dia porque foi Deus que quis para aquele dia. Não. A vontade de Deus é milagre para todos os dias. A vontade de Deus é milagre todos os dias, toda hora, sem parar. O problema é que nós não estamos tendo revelações suficientes para nós acessarmos esses códigos e liberar aquilo que o Senhor já liberou, para nós podermos jogar para as pessoas tomar posse. Tem alguém entendendo aqui? Tem alguém entendendo aqui? A Bíblia fala sobre Moisés no capítulo 33 de Êxodo. E a Bíblia diz que, vamos lá, Êxodo 33, verso 1.
Aleluias, glória a Deus. A Bíblia diz: e Yahvé orientou a Moisés: vai e sobe deste lugar, tu e o povo que tiraste do Egito, ide para a terra que prometi com juramento a Abraão, Isaque e Jacó. Afirmam, eu darei a tua descendência, e diante de ti enviarei um anjo. E aí a Bíblia começa a falar. Deixa eu ligar esse ventilador que estou suando igual uma cuscuzeira. A Bíblia diz que Deus, ele prometeu, ele deu um destino, ele deu um lugar, mas as pessoas não quiseram acessar esses códigos. As pessoas não quiseram entrar nesse ambiente de relacionamento com Jesus, mas tinha alguém ali no meio que estava entendendo, porque a mente dele não era de escravo. Eu falei aqui outrora, em outra pregação, que escravo não pode liberar escravo. Então a mente de Moisés não era de escravo. Deus pegou Moisés, colocou ele dentro do palácio para ser criado por Faraó, para ele ter uma mente de príncipe. Se você tem uma mente de escravo do seu desejo, se você tem uma mente de escravo de pessoas, nessa noite Deus, ele quer te levar a uma mente de príncipe, a uma mente de filho, a uma mente de amigo. Ele quer elevar o nível do altar para que você consiga acessar os ambientes de libertação, não só seu, mas também da sua casa. Não só seu, mas também dos seus amigos. Não só seu, mas também do ministério onde que você participa. Quando você entender isso, o príncipe é aquele que tem um coração cheio de chama, e uma chama de amor, que ele consegue alcançar todas as pessoas. Ele é um líder 360, ele consegue alcançar tanto da frente quanto de trás, tanto do lado quanto do outro, tanto de cima quanto de baixo. Ele está ali alcançando as pessoas. Ele é um tipo de pessoa que consegue lidar com todo tipo de pessoa. Ele consegue falar todas as linguagens. E ele é como uma garça. O que é uma garça? A garça consegue andar na lama sem se sujar. Ela sempre continua branquinha. Sabe por que ela tem aquelas pernas erguidas, aquelas pernas compridas? Para ela andar em todo lugar sem se sujar. Não é sobre você santificar e se separar em um lugar e não ir ter contato com pecadores, e você não ter contato com pessoas doentes que estão ansiando essas palavras para você liberar esses códigos na vida dela e elas serem transformadas, serem libertas. Porque enquanto nós ficarmos presos apenas a uma religião, enquanto nós ficarmos presos apenas a uma nomenclatura, apenas a uma liturgia, apenas um uso e costume, nós não conseguiríamos acessar o reino de Deus. Nós só conseguiríamos acessar o reino da religião. E a religião, ela impressiona, mas ela não transforma. A religião, ela impressiona, mas ela não liberta. Só Jesus liberta. Só o reino que é liberado sobre nós, que nós conseguimos acessar esses lugares devidos. E para isso nós temos que estar quebrantados. Para isso nós precisamos entender quem é que nós somos mais abaixo. A Bíblia vai dizer também: e Moisés disse a Deus. Não era só Deus que estava falando com Moisés, mas Moisés entendeu, e agora ele estava acessando esses códigos, agora ele estava tendo relacionamento de amigo. Você precisa ter um relacionamento de amigo com Deus. Tem um hino de Kleber Lucas que diz: eu ando com meu Deus na rua, e quando chego em casa, Ele está comigo. Eu falo com meu Deus na hora de dormir, e logo quando acordo, digo: eis-me aqui, eu sou de Jesus. Em todos os átrios, em todos os ambientes. Moisés, quando ele entendeu que era assim que ele fazia, a Bíblia diz que certo dia Deus chamou ele para o monte. E quando Deus chamou Moisés para o monte, Moisés, ele tinha que se purificar. Moisés, ele tinha que estar de jejum. A Bíblia diz que ele ficou 40 dias sem comer, sem beber e sem fazer as suas necessidades fisiológicas, porque ele agora estava em um processo de limpeza. Ele agora estava em um processo de purificação, porque os códigos que Deus estava liberando para ele, ele tinha que quase se desumanizar para ele poder entender e compreender e chegar naquele lugar que Deus estava liberando para ele. O jejum não é apenas algo religioso, o jejum não é apenas alguma coisa intermitente para você chegar em uma qualidade corpórea, não, corporal não.
O jejum, ele tem um poder muito, muito, muito grande. Os estudiosos, os doutores, eles dizem que dependendo do tanto de jejum que você faz, até um câncer do seu corpo pode ser eliminado. Por que Jesus jejuava? Porque ele estava preparando o corpo dele. Ele era Deus, mas ele tinha que se esvaziar para ele poder acessar aquele ambiente que ele estava entrando como um filho de Deus e libertador da nação, libertador da pátria. O sangue que ele ia derramar era puro, era limpo. Então ele estava ensinando princípios fundamentais para nós. Ele estava ensinando a necessidade de nós estarmos limpos para a nossa visão se abrir, para dizer que a carne não mandava, para dizer que ele estava o tempo todo acessando um ambiente de glória, estava acessando um ambiente celestial. Ele estava na terra, mas a mente dele era celestial. Ele estava na terra, mas o que ele movia, a atmosfera que andava com ele, fazia ele entender as pessoas que estavam acessando o trono da graça, o trono de Deus. Então Moisés é levado, e Deus começa a falar para ele sobre um templo. Deus começa a falar para Moisés sobre o templo, sobre a medida. E esse templo, ele tinha dois átrios, o átrio exterior e o átrio interior, o Santo dos Santos. E ali, era liberado uma vez por ano o sumo sacerdote entrar naquele ambiente para poder acessar o código que Deus ia liberar dentro daquele lugar, para valer durante todo o ano. Só podia se entrar um dia no ano, o dia do perdão. E ali o sumo sacerdote, ele ficava esperando aquele dia. Ele se consagrava, ele jejuava, ele não dormia, porque ele tinha medo de ter sonhos impuros. E se ele tivesse sonhos impuros, e ele adentrasse no átrio, no Santo dos Santos, ali ele era fulminado, ali ele era morto. Ninguém podia entrar para retirá-lo. Ele usava uma estola sacerdotal, e ali tinha uma roupa que tinha sino nas extremidades. Enquanto ele estava ali dentro, ele estava em uma espécie de dança para que as pessoas lá fora entendessem que ele ainda estava vivo. Se os sinos parassem de mexer, quer dizer que ele tinha morrido, e ele entrava com uma corda que ele era puxado para fora. O que é que isso tem a ver com Bartimeu? A gente vai chegar lá. E o sacerdote, até chegar naquele véu que separava o átrio interior com o átrio exterior, ele ia fazendo vários rituais de limpezas. Ele ia fazendo vários rituais de adoração, entregando a Deus tudo, até que ele chegava diante daquele véu, e ali embaixo havia um altar de incenso. Para que servia esse altar de incenso? Esse altar servia para, quando o sumo sacerdote chegasse ali dentro daquele lugar onde estava ali os dois querubins, tinha a arca da aliança que representava a glória de Deus. Ele tinha que estar em perfeição. Então quando ele chega, ele começa a soprar aquele incenso, ele começa a dar aquela pressão, e começa a subir uma fumaça. Sabe por quê? A Bíblia diz que Deus, ele não ouve. Vamos lá, como assim, pastor? Como assim Deus não ouve? Deus não tem ouvido, Deus não tem mão, Deus não tem boca, Deus não tem pés. Liberei isso na pregação de domingo, eu acho. É uma imacência que existe. Jesus, ele é uma pessoa gloriosa, ele é um Deus. O Espírito Santo, ele é uma pessoa. Mas Deus, ele não pode se limitar a uma pessoa, porque pessoas são limitadas. Pessoas têm forma, tudo que tem forma é limitado. Deus não tem forma. Toda vez que se fala de Deus, fala do ouvido, fala da boca, fala da mão. Nós estamos fazendo uma figura de linguagem, apenas para que nós possamos entender. Mas Deus, ele sente o aroma. Tudo que você leva, todas as suas orações, ela é levada como? Ela é levada como um aroma para Deus, um aroma suave. Lá no capítulo 8 de Apocalipse, a Bíblia diz que quando abre um daqueles selos, vem um anjo que vai derramando, vai assoprando as fumaças juntamente com a oração dos santos.
Ou seja, quando você acessa esse lugar de santidade, é quando você começa a liberar de dentro de você esse aroma, esse incenso, os louvores. Deus não escuta a voz de quem está cantando, mas quando você está cantando, você está liberando uma essência, você está liberando uma fumaça de glória, e chega até as narinas dele, ele sente. Aí ele entende se o louvor está sendo genuíno ou não. Não é todo mundo que solta essa aroma. Lá no livro de Gálatas, se eu não me engano, é capítulo 5, diz que o pecado fede diante das narinas de Deus. O que é que você tem liberado de você com os seus gestos e movimentos quando você vem entregar uma adoração para Deus? O que é que você tem entregue para Ele? Hoje é um dia de purificação. Hoje é um dia de libertação, hoje é um dia de você conseguir adentrar dentro desse ambiente. Ana, ela queria muito um filho, e ela já estava orando fazia 25 anos, e Deus não ouvia nem respondia a oração de Ana. Até um dia que ela entende, ela acessa um código. Que código é esse? Ela entende que ela não pode reter para ela, que o culto não é sobre ela. Você tem que entender que o culto não é sobre você. É por isso que as coisas elas não fluem, elas não funcionam como se Deus não tivesse te ouvido, porque Deus não vai ouvir uma oração egoística. Se você quer mover o reino, você tem que entender que é sobre o conjunto, que é sobre o corpo, que é sobre Deus. A Bíblia diz, porque dele, para ele, são todas as coisas para todos, sempre, amém. Quando Ana entendeu isso, ela falou, Senhor, no dia que tu me der um filho, eu darei de mamar e ele será teu. Aí na hora Deus parou tudo no céu. Alguém liberou um código. Eu estou precisando de um profeta e uma mulher está precisando de um filho. Ela está me entregando um profeta para dentro da casa de alguém impuro, para dentro da casa de Eli. Só que a bênção não vai parar em Samuel, ela vai ter muitos outros filhos. Ela vai ter muitos outros filhos. O problema é que você hoje impede algo para Deus, entrega para Deus e retém para você. Então Deus jorra a fonte ali, e aquilo que era para ser uma bênção começa a ser uma maldição na sua vida, porque agora você tirou do ambiente que você tinha entregado, você tirou da atmosfera e reteu aquela atmosfera. O que foi que Deus te entregou que você reteu apenas para você? O que foi que você pediu para Deus que você tem retido apenas para você? Libera isso aí. Entrega o que era para você entregar. Dá a César o que é de César, e dá a Deus o que é de Deus. Amém? Tem alguém entendendo aqui? Quando Ana entende, Deus libera o filho para ela, porque ela entende que o culto não é sobre ela. O culto é para Deus. A adoração é para Deus, tudo é para Deus, tudo é para Deus, tudo é para Deus. Você tem que respirar para Deus, você tem que viver para Deus. Vão te dizer que você é um alienado, vão dizer que você é um crente que fizeram uma lavagem cerebral, mas você vai estar vivendo e vai estar acessando atmosferas dentro da sua casa, dentro do seu trabalho, que eles não vão entender. Mas nos dias difíceis, eles irão te procurar, porque eles sabem o que é que você representa e o que é que você carrega dentro do reino, o que é que você carrega dentro de você e aonde você pode acessar, aonde você pode tocar. Deus não te chamou para você ser um crente, Deus te chamou para você ser filho. Deus não te chamou para você ter uma religião, Deus chamou para você ser representante do reino. E o que você está representando esses dias? Está sendo liberado aqui, talvez você não esteja entendendo. O que é que está andando nesses corredores aqui? Ramanchuide canchorolobralash. Faruide canrolobarrabassumbreleda rada cancho. Riminiande canchobralaka subriliai burrabas. Rafácio ide compra lá rabas.
Deixa eu liberar de dentro de você esse louvor. Acesse esse código aí adorando. Ana conseguiu adorar em uma frequência tão eloquente. O reino parou, os céus parou e ela começou a receber essa resposta. Mas alguém desviado, um profeta desviado, um sacerdote desviado, no lado de fora confundiu ela com alguém que estava alcoolizado, com alguém que estava embriagado. E realmente ela estava embriagado. Ela estava embriagado com o Espírito de Deus. Porque a Bíblia diz para nós nos embriagarmos e ser cheio do Espírito de Deus. Então ela estava acessando aqueles códigos. Ela estava criando aquela atmosfera. Quem chegasse naquele ambiente que Ana estava, também iria gerar. Quem entrasse naquele ambiente também iria ser curado. Quem tocasse naquele ambiente iria ser restaurado pela glória que ela estava promovendo naquele momento, através do portal que ela abriu, com a adoração que estava fluindo do âmago e do espírito dela. O sacerdote, ele chega diante do véu e ele começa a soprar aquele incenso, a fumaça, os incensos começam. E ali ele para, chega diante do véu, fica com os dois pés juntos, levanta o tronco, ergue a cabeça e ele começa a observar se ele ainda consegue ver o tórax, se ele consegue ver ainda a estola sacerdotal, se ele ainda consegue ver os pés, se ele ainda consegue enxergar a narina. Quer dizer que não tem incenso suficiente para esconder ele, para ele poder adentrar dentro da glória, porque o culto não é sobre ele não pode se ver, ele tem que ver apenas a glória de Deus dentro daquele ambiente. Ele tem que apenas enxergar a fumaça. Não é sobre você o culto, não é sobre a sua dor, não é sobre a sua história, mas é sobre a história do reino, é sobre a história de Deus. E quando você começa a mergulhar dentro dessa fumaça, quando você começa a adentrar, você não consegue mais enxergar as suas imperfeições, você não consegue mais enxergar as suas dores, porque a glória, ela é muito maior. A Bíblia diz que onde que há o pecado, a glória de Deus ela vem, porque onde que abundou o pecado, superabundou a graça. Superabundou a graça. Quando você acessa esse ambiente reconhecendo quem você é, quando eu reconheço quem eu sou, aí a misericórdia, a graça dele vem. Quando eu entendo que não é pelos meus esforços, não é pelo meu jejum, mas é porque eu entendo que eu preciso ser servo, eu preciso ser filho, eu preciso ser amigo, aí eu começo a acessar esses ambientes de revelação, aí eu começo a acessar esses ambientes de glória. Aí expande a sua capacidade cerebral, expande a sua essência. Aí você começa a exalar também essa essência de Deus. Quando o sacerdote ele entrava ali, aí sim ele começava a receber da parte de Deus essas medidas. Quando Bartimeu ele começou a gritar, ele estava acessando o capítulo 19 de Apocalipse, se eu não me engano. Fala que está escrito na coxa dele: Rei dos reis, Senhor do Senhor. Quando a Bíblia diz que no livro de Apocalipse existe um homem montado em um cavalo, seus olhos são como de fogo, seu cabelo branco como a neve. Ele é, sim, ele é o filho de Davi. É ele o rei, é ele que vai reinar durante toda a eternidade. Sim, quando ele é levado ali, a Bíblia diz, quando ele desce as ladeiras de Jerusalém montado em cima de um jumento, ele atravessa aquela porta que só os reis podiam entrar. Ele é ovacionado por toda aquela multidão, começa a gritar, falando: ah, Senhor, falando sobre, como é o nome, Maranata não, como é o hino, como é o nome da música? Tem uma música que é cantada, Hosana, obrigado. Quando começa a falar Hosana, Hosana significa salva-nos agora, precisamos da sua ajuda. Quando aquela multidão começa a gritar, o rei está sendo apresentado, concluindo a profecia de Zacarias capítulo 9, verso 9, dizendo que o rei entrou humildemente montado no jumento.
E dentro daquela semana mesmo, ele é julgado e condenado. Condenado à morte. E ali, quando ele começa a sair, alguém diz bem assim: tu não és rei? Pilato fala: tu não és rei? E ele responde: o meu reino não é deste mundo. Bartimeu, ele sentado à beira do caminho, sem enxergar o mundo físico, ele consegue enxergar o mundo espiritual, já enxergando esse Jesus glorificado, já enxergando esse filho de Davi, enxergando já a promessa e entendendo. Enquanto todos estavam ali fazendo um culto para si mesmo, querendo apenas um milagre para si mesmo, ele consegue acessar um ambiente, a atmosfera de glória, e ele para o Senhor no meio daquela multidão. Ele para o Senhor no meio daquela multidão. E Jesus, ele sai ali, carregando no tabuleto, porque todo criminoso, ele ia com a pena dele em cima da cruz, dizendo: assassino, assaltante, ou seja lá qual foi o crime dele, estava ali escrito em um tabuleto de madeira sobre a cabeça dele. Mas Jesus, ele sai escrito assim: Jesus, Rei dos Judeus. Em hebraico, aramaico e latim. Linguagem política, linguagem filosófica e na linguagem religiosa, dizendo que ele era o rei. Quando Bartimeu, ele entende aquilo, Jesus para tudo e manda: chame ele aqui. A Bíblia diz no verso 50 que ele joga a capa para o lado. O que era a capa? A capa era o alvará que o governo tinha liberado para ele poder acessar alguns ambientes. Para ele ser um pedinte, para ele entrar na cidade, ele tinha que usar aquela capa como alguém que era impuro ou amaldiçoado. Mas ele levanta com tanta convicção que ele joga aquela capa para o lado, ele joga aquela capa para fora. Ele vai sem a capa. Ele vai sem a capa diante do Senhor. Ele levanta tão convicto. Qual é a capa sua que precisa ser removida? Porque todos tinham uma capa, todos nós temos uma capa, nós precisamos entender isso. Jesus, ele tinha uma capa. É tanto que quando os romanos vai crucificar e pega a capa dele para poder separar entre eles, e cada um ficava com um pedaço, porque valia um valor, tinha um valor. Observa que a capa dele era costurada por um todo, e aquela capa era de alguém rico. Então eles tiram a sorte para só um ficar com a capa e não rasgar perdendo ela. Paulo, ele tinha uma capa. A Bíblia diz que quando ele manda que traga as coisas dele, ele fala: não esqueça da minha capa. Elias, ele tinha uma capa. Todos nós carregamos uma capa, só que às vezes nós, com a hipocrisia, nós falamos que nós não temos capa. Nós às vezes falamos que nós somos realistas, que nós somos originais e que nós gostamos de conversar olhando nos olhos, mas no fundo nós precisamos entender que essas capas precisam ser removidas de tempo em tempo. Porque essa capa muitas das vezes não é Deus que teceu elas para nós, mas somos nós mesmos que tecemos com os nossos orgulhos, com a nossa soberba, com a nossa própria forma de pensar, não querendo se encaixar no reino. E essa capa, ela gera uma separação. Mas quando Bartimeu, ele chega diante de Jesus, Jesus, ele faz uma pergunta para Bartimeu: o que queres que eu te faça? É por isso que você tem que saber a sua origem, a sua missão, da onde você veio e para onde você está indo. Porque se Bartimeu, ele não soubesse o que ele queria, ele poderia responder qualquer coisa, e Jesus o daria, porque ele tinha acessado aquele ambiente. Ele tinha aberto aquele campo, aquela atmosfera, ele tinha tocado, ele tinha chegado naquele lugar de adoração. E ele pede: eu quero voltar a enxergar novamente. Ou seja, ele já enxergava, ele já enxergou um dia. Ele enxergou Jesus, o filho de Davi. Ele estava alcançando no reino espiritual coisas que Pedro, que estava próximo, não conseguiu alcançar. Ele viu o que João, o discípulo amado, não viu.
Ele enxergou o que Judas não conseguiu enxergar, o que Tiago não conseguiu enxergar, o que os outros não conseguiram ver. Alguém que era rejeitado pela sociedade, alguém que era excluso da religião. Eu não sei qual é a sua história, eu não sei qual é a sua dor, eu não sei o que é que você não está enxergando, mas eu sei que o Senhor é aquele que pode transformar. Eu sei que o Senhor é aquele que pode mudar a história. Eu sei que o Senhor é aquele que o poder já foi colocado dentro de você. Você só precisa acessar esses ambientes. O seu altar precisa ser levantado novamente. Porque nós não entendemos que às vezes nós queremos fazer de qualquer jeito. Às vezes nós falamos, não, Jesus ele já morreu, o véu já foi rasgado e nós podemos acessar. Mas por que você não está acessando? Tem alguma coisa errada, tem alguma coisa fora do lugar. Alguém apenas disse que era fácil você entrar. Alguém apenas disse que era acessível, qualquer um pode entrar, apenas a graça é o tempo, mas não está acontecendo nada. Não está tendo manifestação de poder, não está tendo avivamento, não está tendo transformações em massa. O que tem é um povo religioso, achando que sabe demais e pode fazer tudo, porque Deus está disponível para qualquer um. Um povo que não sabe respeitar, um povo que não entende o que é hierarquia. Um povo que quando não se agrada sai mudando e indo para onde quer, para ouvir o que mais lhe agrada, o que mais toca no coração dele. Pessoas que querem ser sentidas por todo lado. Amanhã está no centro de espiritismo, depois está no centro de umbanda, no outro dia está na igreja porque está procurando uma resposta, mas não sabe quem é e não sabe o que está querendo. Pessoas que estão sendo travadas por qualquer vento, por qualquer dificuldade, por qualquer problema. Pessoas que querem seguir a moda e também seguir Jesus. Pessoas que querem seguir o movimento mudando e também seguir o movimento do reino. Você não vai chegar em nenhum lugar. Você não vai chegar em nenhum lugar. Você vai ficar rodando em círculo sem entender o seu propósito. Você vai morrer dentro de uma empresa sem entender o que era para você fazer. Deus te fez com um propósito. Deus te fez com um propósito. Deus te fez com um propósito. E todo propósito de Deus tem um começo, tem um meio e tem um fim. Eu quero orar com você. Obrigado por você que nos acompanhou até aqui.